Pronto. Para vocês que estão no Facebook, a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos estar assim iniciando então nossa live dessa noite com uma oração e falaremos hoje sobre esse tema, o valor da sabedoria de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te exaltar, queremos te glorificar nessa noite, queremos acima de tudo te exaltar, Senhor. Te exaltar pelos teus atributos, pelo seu ser, principalmente falando da tua eternidade, falar da tua onipresença, onisciência, onipotência, falar da sua infinitude, Senhor, falar do seu poder que é infinito, como já tenho dito antes, principalmente nos lembrarmos também dos teus benefícios ao louvar o teu nome. Louvar o teu nome pela tua grandeza, louvar o teu nome pela tua glória, louvar o teu nome pela tua santidade, louvar o teu nome pela tua misericórdia, justiça, fidelidade, verdade, mansidão. Sim, Senhor, te louvamos nessa noite. Te louvamos também, Senhor, por tão grande salvação, de tu teres nos livrado, Senhor, da condenação eterna, através do teu Filho amado, Cristo Jesus. Então, Senhor, nessa noite, confiar em Ti acima de tudo é nos lembrarmos de que tudo que temos, de que tudo que somos, não provém de nós, mas provém de Ti. Então, nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, ao orarmos, nós confiamos em Ti acima de tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dirige hoje, nesta palavra que traremos nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, que sejam abençoados todos aqueles que acessaram a live agora nesse momento, né? No Instagram. Deus os abençoe. Né? Mando um aceno para cada um deles nesse momento. E agora estarei nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo, abrindo a palavra do Senhor no texto que nos é proposto nessa noite. E o texto que nos é proposto é Jó 28. Não é? Vamos lá, livro de Jó, capítulo número 28. Jó 28. Que diz assim: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras, ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entradas para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro.
De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, Deus lhes entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perescuta até as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Mais uma vez vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Toca-nos, Senhor, ao expormos ela. Em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo Jesus, irmão Paulo César, Deus te abençoe. Então, vamos começar essa live. Deus abençoe grandemente sua vida, Paulo César. Então, estamos aqui mais uma vez em Jó 28, dessa vez. De todos os discursos que a gente tem visto até agora de Jó, em todos esses capítulos, principalmente a partir do capítulo 3 do livro de Jó, em que Jó faz longos discursos de debate entre seus amigos, Zofar, Elifaz e Bildade. E todos eles acusam Jó de ser alguém que não se arrependeu diante de Deus por causa dos seus pecados. E Jó o tempo todo explica que a natureza de tudo aquilo que ele sofreu, que foi perder filhos, perder riqueza, perder saúde, tudo isso vinha das mãos de Deus. E ele entendia que esse castigo que vinha da parte de Deus, e ele não sabia qual era a razão, era desproporcional a tudo que ele estava sofrendo, em termos de doença, em termos de perda de dinheiro, em termos de perda de filhos. E aí, nesse sentido aqui, especificamente nesse capítulo 28, que já é o final das conversas que ele teve, desses debates, não é, com seus amigos, ele apresenta características e atributos de Deus. E aqui no caso específico, o nosso destaque é justamente ele mostrando o quanto o ser humano pode realizar, pode produzir, por causa da permissão de Deus, ou seja, dos decretos de Deus que envolvem a ação permissiva de Deus de dar ao ser humano liberdade e inteligência para fazer as coisas. A gente verifica também que a sabedoria de Deus está acima de todo esse entendimento, de todas as habilidades humanas. Então, esse é o ponto principal aqui. Por isso que nessa noite estaremos falando sobre o valor da sabedoria de Deus. Estaremos falando do valor da sabedoria de Deus. Estaremos falando nessa noite sobre isso, do valor da sabedoria de Deus. Então, justamente, primeira verdade que a gente observa no texto acerca do valor da sabedoria de Deus é justamente a seguinte: é que ela é representada pelo conhecimento do ser humano, já que Deus, como sendo o Criador de todas as coisas, concedeu ao ser humano inteligência, principalmente seus atributos morais. E aí a gente fala os atributos morais de Deus: verdade, conhecimento, fidelidade, bondade, amor, misericórdia. Tudo isso existe no ser humano, mas em medida menor. Tudo isso em medida menor. Opa, senhor Pablo, tudo bem contigo? Deus abençoe aí na sua entrada aí. Então, quer dizer, o ser humano, ele recebeu em medida menor, os atributos morais de Deus, em medida menor. É importante dizer isso. Mas, o que acontece? Apesar de ter recebido tudo isso, o que acontece? Frente à sabedoria de Deus, frente ao conhecimento de Deus, é muito menor. E ainda mais na situação de pecado que Adão se encontrou após ele ter pecado. E aí a gente pode ver isso de uma maneira toda especial quando olhamos
assim para o texto bíblico, no versículo 1 ao versículo 11, aí Jó ele vai explicar aqui, né, justamente algumas coisas importantes. Ele vai explicar, ele vai demonstrar aqui o que o ser humano realizou para conseguir riqueza. E aí diz aqui, na verdade a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Isso já é desde a antiguidade que a extração de minérios existe. A gente pode ver aqui. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim longe deles dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo. E o que há de mais precioso tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então a gente vê aqui a ação de Deus em Deus ter concedido ao ser humano inteligência. Mas isso também é conhecido na teologia como graça comum. O que seria a graça comum? É a graça de Deus sobre todos os homens. No sentido de quê? No sentido de conceder ao ser humano inteligência, conceder saúde, conceder habilidades para construir várias coisas, construir prédios, construir tecnologia, etc. Deus concedeu. Isso se chama graça comum. E a graça comum também envolve a capacidade do ser humano se organizar em sociedade. E para se organizar em sociedade, cria o quê? Autoridades, magistrados para administrarem bens públicos em sociedade, para também exercer poder de polícia, poder de justiça, poder de defesa territorial, não é? Então tudo isso é a graça comum, que restringe, que ao mesmo tempo que demonstra a natureza abençoando o ser humano, não é? Concedendo chuvas, concedendo tempos para a agricultura e todos os recursos, por outro lado também restringindo no coração do homem a maldade. Tudo isso é chamado de graça comum, mas essa graça ela não tem poder em si para salvar, mas está envolvida muito mais nas questões das dádivas de Deus para melhor o homem conduzir sua vida. Então, por exemplo, o Salmo 115, versículo 16, Salmo 115, versículo 16 vai dizer o seguinte, Salmo 115, versículo 16, vai dizer assim, Salmo 115. Ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então tudo isso é reflexo daquilo que é conhecido como graça comum. Então a capacidade do ser humano produzir cultura está dentro da graça comum. E aí cultura envolve música, envolve pintura, envolve escultura e tantas outras coisas. O que Deus ele rejeita em relação ao ser humano é tudo aquilo que leva a não glorificá-lo. Então isso é o mais importante a gente ter em mente aqui. Então, o valor da sabedoria de Deus, em primeiro lugar, o que é exatamente? É aquela que é representada pelo conhecimento do ser humano, concedido por quem? Por Deus. E aí temos também Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, que vão dizer o seguinte, Gênesis 1, versículos 27 e 28, que vão dizer o seguinte, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então é importante ter em mente isso. Então Deus, o que ele fez? Diz aqui, ó, versículo 28, Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então significa isso. Uma habilidade que o ser humano tem e os animais não possuem. A habilidade que o ser humano tem de obter e produzir cultura e passar isso para seus filhos, seus netos e etc. Isso Deus concedeu aos seres humanos, diferentemente dos animais. Os animais não têm essa capacidade de passar um conhecimento novo para seus filhotes. Os animais não têm, mas o ser humano possui essa habilidade. Então, é muito importante termos isso em mente. Mas, contudo, como eu disse, a graça comum ela não produz salvação. O que produz é a graça salvadora. E aí a graça salvadora é oferecida para todo aquele que crê. É oferecida para todo aquele que crê, a graça salvadora. E oferecida dessa forma já no desígnio de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus no seu desígnio escolheu alguns para receberem a graça salvadora, desde a eternidade. Deus escolheu antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Então, está lá. Agora, o valor da sabedoria de Deus, e aí é muito importante isso. E aí já entramos no contraste, não é? Já entramos no contraste. Irmão Paulo César, até aqui está tudo ok? Alguma dúvida até aqui sobre essa explicação sobre graça comum? Está tudo certo? Há alguma dúvida sobre graça comum e sobre o que Deus deixou para o ser humano, né, realizar, a inteligência que Deus concedeu ao ser humano? Alguma dúvida? Esperar um pouquinho aqui, interagir comigo aqui no Instagram. Alguma dúvida? Esperando aqui. Que após essa meditação, né, estaremos orando por todos vocês. Alguma dúvida? Então tá tudo ok, não há dúvida, né? Então vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. Segundo, o valor da sabedoria de Deus é aquela que demonstra sua superioridade em relação ao entendimento humano. É aquela que demonstra sua superioridade em relação ao entendimento humano. Provérbios 3, versículos 19 ao 20, né, vai demonstrar isso de uma maneira muito interessante. Mas eu quero mesmo voltar, né, a essa questão, antes de lermos os provérbios, no próprio livro de Jó. Isso é importante. Jó, a partir do versículo de número 12, 28, 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do seu entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Opa, o irmão Paulo César aqui respondendo. Se houver erros na escrita, é que o meu aparelho está com a tela ruim. Ok. Obrigado, irmão Paulo César, pelo aviso, tá bom? Muito obrigado pelo aviso aí, tá? Eu saúdo a todos também que estão comigo no Facebook, tá?
Se tiver alguma dúvida sobre o que estamos falando, pode interagir com a gente nos comentários. Tá? Então, o que ocorre aqui? Uma coisa agora importante que eu tenho a falar aqui é sobre o conceito de sabedoria. A gente fala normalmente, né? Nós falamos normalmente sobre sabedoria dentro do campo filosófico, no Ocidente. A gente fala que sabedoria é a capacidade que o ser humano tem de utilizar, de saber utilizar o seu conhecimento. Porque conhecimento se adquire com o quê? Com leitura, com pesquisa. Mas sabedoria não. Sabedoria é o quê? É saber utilizar todo esse conhecimento acumulado. Então isso se chama sabedoria. Dentro do contexto bíblico, isso se estende ainda a uma outra ideia. A sabedoria é um atributo fundamental de Deus, que está ligado ao conhecimento? Sim, mas também principalmente àquilo que muitas vezes é traduzido, não é, diretamente do hebraico, que é a expressão do hebraico para sabedoria, não é normalmente o vocábulo harma. É harma. O vocábulo harma, ou a palavra harma, traz a ideia de habilidade. Traz a ideia de habilidade. Ou seja, alguém que utiliza harma, utiliza conhecimento, utiliza com habilidade. Então, sábio é aquele que tem habilidade. O sábio é aquele que tem experiência. O sábio é aquele que tem um conhecimento experimentado, um conhecimento aprovado, principalmente pela experiência, pela prudência, pela sensatez. Então, no Antigo Testamento, principalmente, a ideia do termo hebraico para sabedoria é harma. Harma traz essa ideia, tá? Essa ideia importante sobre isso. E aí, justamente, quando se fala de harma ha-Adonai, quer dizer, a gente vai estar falando da sabedoria de Deus, da sabedoria do Todo-Poderoso. E essa sabedoria, ela é demonstrada assim, de que ela é anterior à própria criação material. Ela é anterior à criação material, como a gente pode ver em Provérbios 3, versículos 19 e 20. Provérbios 3, versículos 19 e 20, vai dizer o seguinte, Provérbios 3, 19 e 20. Provérbios 3, 19 e 20. Vai dizer assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Aí diz aqui, pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Então a gente vê que a sabedoria de Deus está acima do nosso entendimento, está acima do nosso conhecimento e por isso podemos confiar em Deus, de que Deus está conduzindo os nossos destinos, a nossa vida de uma maneira sábia, de uma maneira perfeita e podemos confiar nele. Seja bem-vinda, irmã Ivone, Deus abençoe. Então, a gente pode ter essa confiança de que Deus está planejando tudo, preparando tudo, todas as situações, todas as nossas dificuldades, Ele está utilizando-as para nos dar maior entendimento, nos dar maior sabedoria, logicamente, maior experiência, maior serenidade para entendermos o seu plano, que é um plano perfeito. Isso a gente tem que ter essa ideia. E aí a gente vê mais isso acerca do contraste entre a sabedoria humana, o conhecimento humano e o conhecimento de Deus. A gente vê isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25, 28. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25 ao 28, que vai dizer o seguinte. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25 ao 28, que vai dizer assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso eu li até o versículo 29. Então isso está demonstrando o seguinte: já desde a época de Cristo, a gente tem que entender que não foram escribas que foram chamados para serem discípulos de Jesus. Não foram, não é? Os grandes sacerdotes, não foi o sumo sacerdote que foi chamado a servir a Jesus. Não foi. Mas sim, pessoas simples. Não digo analfabetos, que muita gente fala que os apóstolos eram analfabetos. Não, eles não eram analfabetos. Eles só não eram especialistas em interpretar o Antigo Testamento. Mas que sabiam escrever, sabiam se movimentar, sabiam. Não eram analfabetos. Mas é justamente isso. Deus ele põe de lado a soberba e chama os humildes e quebrantados para si. Esse é que é o ponto principal. E não importa quem seja. Não importa a sua formação acadêmica, mas o que Deus ele vem buscar aqueles que são quebrantados de coração. Desculpe. Aqueles que são humildes de coração. Isso é que é o mais fundamental de tudo ao lermos o texto da Escritura. Porque Paulo vai dizer, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Porque afinal, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, a gente percebe aqui o quanto é importante estarmos atentos a isso, atentos ao que Deus tem para nós, nesse sentido. Então, a sabedoria de Deus está acima disso. E aí é que entramos na questão da graça salvadora. Que a graça salvadora ela tem essa capacidade de escolher pessoas de todos os tipos. Pobres, ricos, pessoas das chamadas diferentes raças, mas biologicamente falando, brancos, negros, amarelos, né? Peles vermelhas, todos eles são criação de Deus. Então Deus chama a todos. Deus chama anciãos, Deus chama jovens, Deus chama crianças, Deus chama a todos ao arrependimento. Todos eles. Então são diferentes pessoas. Então nesse sentido Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que entender isso. Agora, claro que há alguns Deus escolheu, há outros, não é? Há outros preferiu deixar na dureza do seu coração e no seu próprio caminho de pecado. Mas aí vai perguntar, e quem são esses que Deus resolveu deixar de lado? Simplesmente é o seguinte, nós não sabemos exatamente quem são, mas são justamente aqueles que vivem uma vida fora do arrependimento, fora da fé, fora de viver uma vida de obediência e principalmente humildade diante do Senhor. E esses a gente não sabe quem são, só Deus sabe quem é. E aí nesse ponto chegamos a isso, que Jó é uma palavra que é chave nessa questão de Jó, né? Quando chegamos a partir daqui, do versículo de número 12, que a gente percebe, que diz, mas onde está a sabedoria? Ou onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Essa palavra-chave, entendimento, né? Entendimento é uma das faculdades da alma humana, uma das faculdades da mente humana. Existem 3 faculdades na mente humana, e elas são as seguintes: o entendimento, a vontade e as emoções. O entendimento, né, significa a capacidade do ser humano, não é, conhecer ou discernir entre o certo e o errado. A vontade é aquela faculdade humana que o ser humano, depois de fazer o seu processo de entendimento, ele vai escolher entre o certo e o errado.
é a vontade. E as emoções são as reações a tudo aquilo que está ao redor do ser humano. Enquanto o ser humano não nasce de novo, não é? Enquanto o ser humano não nasce de novo, ele tem seu entendimento cegado, ele tem sua vontade escravizada pelo pecado e Satanás. E suas emoções, em consequência, são resultado disso. Não é? E aí, nesse sentido, o que acontece? O que Deus realiza? Aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele preparou toda uma situação para que ele viesse a ter novamente liberdade. E aí, nesse sentido, a esses que Deus escolheu antes da fundação do mundo, o que Deus fez? Deus simplesmente utilizou-se de meios. Já vou responder essa pergunta. Vou terminar aqui a linha de raciocínio, tá? Vou te responder isso, tá bom? Você fez a seguinte pergunta: pastor, e quando é que nós percebemos que estamos perdendo a sabedoria e o entendimento das coisas? Pois é, vamos lá. Primeiro vamos falar das pessoas que ainda não nasceram de novo. Então, essas que ainda não nasceram de novo, Deus o que faz? A alguns ele escolhe antes da fundação do mundo, e aí prepara toda uma situação. Qual é a situação? Utiliza os meios. A paz de Cristo Jesus, irmão Alexandre, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, Deus ele escolheu o meio da pregação. E aí, durante a pregação, há aquilo que é chamado de quê? Chamado eficaz. Nesse chamado eficaz, o Espírito Santo toca no coração. Quando a pessoa ouve a palavra, toca no coração da pessoa. E essa pessoa, o que acontece? Recebe um novo coração da parte de Deus. Retira ela da situação dela de escrava do pecado e de entendimento morto. Ou seja, ressuscita esse entendimento. Ressuscita, né? Dá um coração novo a essa pessoa para o quê? Capacitando-a a receber a Cristo como seu Salvador, ou seja, a se arrepender e receber a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, nesse sentido, essa pessoa é libertada de sua escravidão, e aí, nesse sentido, ela recebe o dom da fé para crer em Cristo e o dom do arrependimento para arrepender-se e se entristecer-se dos seus pecados. E aí, nesse sentido, quando ocorre o novo nascimento? Antes dele receber o dom da fé e o dom do arrependimento. E aí, com a fé e o arrependimento, há a conversão. Ou seja, o novo nascimento é anterior à conversão. Porque a conversão é o somatório do arrependimento e da fé. Então, temos isso em mente. Então, a pessoa só tem capacidade para receber a Cristo se ela nascer de novo primeiro. Tá? Isso é importante. Seja bem-vinda, Cláudia. Deus abençoe. Então, quer dizer, a capacidade é recebida quando a pessoa ela primeiro tem que nascer de novo. E isso não vem da pessoa, é um dom de Deus. A pessoa nasce de novo primeiro e depois ela se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Agora, quanto a responder a sua pergunta, Paulo César, é o seguinte: quando a pessoa perde a sabedoria, é uma questão muito importante. A gente vai chegar aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando o nosso coração se torna endurecido, eu não digo que a sabedoria é perdida, mas eu digo que a sabedoria, digamos assim, é entristecida e apagada, não é? Mas não perdida, não é? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como fala a Epístola aos Romanos, não é? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis nesse sentido. Tanto os dons e a vocação de Deus em relação a Israel como povo de Deus, né? Mas também isso se refere, a gente aplicando isso se refere também com relação aos dons que Deus nos concede. Né? Então são irrevogáveis nesse sentido. Então, o que pode sim é a pessoa, quando endurece o seu coração, isso seja apagado. Assim como
diz lá em 1 Tessalonicenses, não apagueis o espírito, não é? Não entristeçais o espírito, né? Então, é importante termos em mente isso, tá? Então, é importante termos isso em mente, tá? Então, como diz aqui em Romanos, eu vou conferir aqui, é Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo 29 que está lá. Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, tá? É muito importante termos isso em mente aqui, acima de tudo, tá bom? Consegui responder sua pergunta, Paulo César? Consegui responder? Pedir licença que eu vou beber um pouquinho de água agora. Respondi sua pergunta acerca da sabedoria e do entendimento? Porque o nosso entendimento, quando nascemos de novo, ele é renovado. Por quê? Porque temos a palavra de Deus, tá? Então é importante termos isso em mente, tá? Ok. Então temos que ter isso em mente. Agora chegamos ao terceira e importante verdade, né? Nesse sentido. Chegamos à terceira verdade nesse sentido. Então, aplicando tudo isso, ao chegarmos à terceira, justamente pela sabedoria de Deus ser maior do que o nosso próprio entendimento, a gente de repente hoje, né, não entende o que está passando na nossa vida. Mas depois a gente entende. Isso é maravilhoso, principalmente quando o Senhor Jesus ele chega e diz para os discípulos no Evangelho segundo João, que ele vai dizer: né? Então o Evangelho de João, ele vai dizer assim, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 7. Isso é que é o mais importante de tudo. João 13, versículo de número 7. Isso no meu coração, na minha vida, né? A minha experiência com esse versículo, ela é libertadora. Ela foi libertadora para a minha vida em muitas situações e eu espero que seja libertadora para a sua vida também. Como está em João 13, versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Então, de repente, uma enfermidade hoje, a gente não entende o porquê, mas depois a gente vai entender. Um desemprego hoje, a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Uma casa com dívidas, a gente não entende hoje, mas depois a gente vai saber o porquê. Uma porta que se fecha aqui, a gente não entende hoje, mas depois a gente compreende. Uma perda e etc. Seja o que for, a gente não entende hoje, mas depois é que vai compreender. Então é importante isso. Mas por quê? Porque a sabedoria de Deus está acima de qualquer coisa. Está acima do nosso próprio entendimento humano. Bom? E vamos lá. O valor da sabedoria de Deus também é aquela que se apresenta como o único caminho para a felicidade humana. Também é aquela que se apresenta como o único caminho para a felicidade humana. O Salmo 1, versículos 1 ao 2, Provérbios 1, versículo 8, e Mateus capítulo 7, versículos 24 e 29, vão confirmar aquilo que a gente vai ler agora em Jó. Aí vamos lá, a partir do versículo 22, que vai dizer o seguinte, versículo 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Está falando aqui da sabedoria de Deus. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perescuta até as extremidades da terra, e vê tudo que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões,
Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, aqui no texto hebraico, ele vai dizer o seguinte, aqui, aí vamos ver literalmente o que diz. Vayomer La'adam Hem Irat Adonai Hi Hama Vesur Mera Bina. Aí vamos palavra por palavra. Vayomer significa o quê? E disse. Tá? La'adam, ao ser humano. Hem, eis. Né? Irat, o temor de. Aí vem o temor do Senhor, Adonai. E aí vem ela, a sabedoria, né? É a sabedoria, né? Vesur, e se desviar de junto do mal, Merá, né? E Biná, de junto do mal, o entendimento. Então, o entendimento é Biná no hebraico. Então, o texto hebraico, ele tem essas coisinhas porque em muitas coisas a língua hebraica ela é muito enfática. Ela é muito enfática, ela é muito, vamos dizer assim, às vezes um pouco seca e direta. Então, por exemplo, é tipo assim, o hebraico ele enfatiza muito a questão da respiração correta na hora de se falar, enfatiza muito a questão do expressar-se o rosto, expressar-se o corpo. Então, por exemplo, aquilo que a gente utiliza muito em termos de verbos, né, que são as palavras que implicam em ação ou estado de ser, principalmente o estado de ser no hebraico da Bíblia, é omitido muitas vezes. Então, por exemplo, uma expressão do tipo, ele é bom. No hebraico, eles vão omitir o é, né? O verbo ser, vai omitir. Por quê? Porque o hebraico tem aquela questão de dizer que só existe um ser que pode dizer que é ser. Deus. O ser humano não pode dizer que é alguma coisa. Então, por isso, é só enfatizado um pronome ou um substantivo, alguma coisa que vai dar nome a alguma ação, alguma coisa, e aí a força está justamente nisso, de dizer ele bom, ela misericordiosa, eu sábio. Então quer dizer, tipo, eu sou sábio. No hebraico não tem isso. Então é bem enfático isso. E aí quando a gente vê o texto bíblico nesse sentido, e aí a gente verifica que o caminho que Deus está apontando para a sabedoria é muito enfático. É enfático no sentido de quê? De termos quebrantamento, como eu falei aqui no início. De sermos quebrantados. De sermos humilhados perante a face do Senhor. De sermos pessoas que confiam em Deus acima de tudo. De pessoas que a cada dia nos arrependemos diante dele, das nossas faltas, das nossas falhas, e buscamos a ele a cada dia. E aí, como diz aqui o contraste do Salmo. Salmo 1, versículos 1 e 2. Salmo 1, versículos 1 e 2. Salmo 1, versículos 1 e 2 que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a palavra-chave aqui é a seguinte, é o contraste de quê? De que com certeza o conselho daquele que é feliz, e aí vem a questão da felicidade, né? Que eu estava falando, que o valor da sabedoria de Deus é aquela que se apresenta
como único caminho para a felicidade humana, é justamente isso, que quando fala do bem-aventurado, é aquele que segue o caminho da felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira está justamente nisso, de que? De se afastar, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que se diz não anda no conselho dos ímpios? Não ouve maus conselhos. Ou seja, não para conversar com quem não edifica. E o que acontece? E não concorda com aqueles que zombam de outras pessoas. São os escarnecedores. Tá? Isso é muito importante nós termos isso em mente. Então é muito importante isso. Tá? Muito importante esse item que a gente pode ver aqui. Aí qual é o prazer daquele que é sábio? Qual é o prazer daquele que tem a sabedoria de Deus? É justamente esse. É o quê? Seu prazer está na lei. Né? A Torá, a lei do Senhor. Né? A lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é meditar de dia e de noite? A palavra para meditar não é aquilo que a gente ouve falar, né, da chamada meditação transcendental. Não tem nada a ver com meditação transcendental. Eu não me canso de falar isso. A meditação dentro do contexto bíblico é a seguinte. É o quê? Repetirmos. Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, por exemplo, meditar significa o seguinte. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso continuamente. Isso significa o quê? Sussurrar a palavra de Deus constantemente. Então, do tipo, estou dentro do ônibus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque não te mandei eu ser forte e corajoso. Então, são essas coisas que devemos meditar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, são essas coisas que nos levam a buscar ao Senhor. São essas coisas que nos levam a, cada momento, experimentarmos a felicidade que vem da parte de Deus. Vem justamente nisso. Tá? Vem da parte de Deus isso. Tá bom? Então, chegamos a esse ponto aqui. Agora, outro texto. Aí chegamos agora a outro texto da nossa meditação, que também confirma aquilo que a gente acaba de ver. Provérbios 1, versículo 8, que vai dizer o seguinte. Provérbios 1, 8 vai dizer, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. O versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. Então esse é o ponto. E aí o que vai mais confirmar tudo isso é o seguinte ponto. O que mais vai confirmar tudo isso é aquilo que Jesus disse. Mateus capítulo 7 vai dizer o seguinte, no final do Sermão do Monte, onde ele começa, né? No Sermão do Monte, Jesus começa dizendo, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Felizes. Esse é o caminho da felicidade. E aí ele vai resumir tudo do caminho da felicidade que ele começou no capítulo 5. No capítulo 7, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte, acerca da felicidade. Ele vai dizer no final de tudo. Capítulo 7, versículo de número 24. 7, 24 vai dizer assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E aí o quê? A rocha é o quê? É todo o ensino de Cristo. É tudo aquilo que Cristo deixou para nós. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quer dizer, desculpe, Jesus ensinava no poder do Espírito Santo. Jesus ensinava justamente as coisas relacionadas verdadeiramente ao que Deus queria que o povo pudesse ouvir, e não simplesmente opiniões, já que os escribas da época ensinavam opiniões de diferentes rabinos. Jesus não, Jesus já era indicativo, ele já respondia as perguntas e os dilemas, né? E aí, quando a gente fala em dilemas, são as dúvidas que as pessoas tinham no coração, Jesus respondia e trazia esperança. Então isso é muito importante termos em mente isso dentro do nosso coração. Então o caminho da sabedoria de Deus, a felicidade daquele que experimenta o valor da sabedoria de Deus é justamente esse. É saber que todos os ensinos de Cristo, todas as palavras que Ele nos tem trazido e todas as suas promessas, elas são para nós hoje. E quando eu falo promessas, eu não estou falando que o pessoal hoje tem mania agora de falar da teologia da prosperidade. O pessoal da teologia da prosperidade tem hábito de falar assim, cristão não pega enfermidade, cristão não tem enfermidade, cristão tem que ser rico, cristão tem que ter os melhores empregos, cristão tem que ter os melhores cargos executivos, cristão tem que ter grandes empresas, cristão tem que ter 3 carros na garagem, cristão tem que ter 2, 3 casas, uma no Rio de Janeiro, outra em Araruama e outra lá no Nordeste. Ou se não, uma no Rio de Janeiro, outra em Paraty e outra lá em São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Não é isso. Jesus Cristo não morreu para isso. Jesus Cristo morreu para nos dar paz. E aí você vai falar assim, mas pastor, eu estou trabalhando porque eu quero dar uma coisa melhor para minha família. Amém. Mas saiba de uma coisa, Deus não tem obrigação de nos dar nada. O que há sim, você vai trabalhar? Trabalhe com afinco. Você vai empreender? Empreenda com afinco. Mas sempre dê o crédito de todo o seu sucesso a Deus. Não será por mágica, não será por campanha, não será por determinação. Será pelo esforço do seu trabalho, com a sabedoria que Deus vai te dar para gerenciar tudo isso. Mas lembrando que o ministério do rico é ajudar o pobre. Que o ministério do rico é o quê? Ser patrocinador de missões. É isso. Quando Deus dá riqueza ao cristão autêntico, é para quê? É para ajudar os pobres e ajudar missões. Essa é a realidade. A gente tem que ter em mente isso. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Lê lá Marcos 1. Que João, porque o ensino de João Batista é o mesmo ensino que Jesus ensinava. Se você tem um, divida com o outro. Então, a gente tem que ter em mente isso. O meu compromisso aqui é falar a verdade. O meu compromisso aqui é falar a verdade e não prometer falsas riquezas. Meu objetivo aqui é não prometer falsas riquezas, é não prometer curas. Não vou prometer isso, não vou prometer curas, não vou prometer determinações, não vou determinar nem profetizar, não. O que eu ensino aqui é Bíblia que diz, se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedis em meu nome vos será feito. Se as minhas palavras permanecerem. O que significa se as minhas palavras permanecerem? Isso significa o quê? Obediência segundo a palavra. Submissão a Deus. Submissão à soberania de Deus. E há certas coisas na vida que Deus não vai nos conceder, porque Ele já sabe que se por acaso recebermos fora do propósito dEle, nós nos afastaremos da vontade dEle. Nós nos afastaremos. Aí por isso que Deus faz, não concede. Mas uma coisa é certa, Ele não nos deixará desamparados. Deus não nos deixa desamparados. Por quê?
Mateus 28, versículo 18. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20, principalmente 28, 20, que vai dizer: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, alguma dúvida? Alguma dúvida, irmão Paulo César? Alguma dúvida, algum outro que esteja me ouvindo aí? Eu vou responder na medida do possível, né? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a nossa última fala? De que só estou aqui com o compromisso de pregar a verdade e não de agradar A, B, C ou D, mas simplesmente mostrar a palavra de Deus. Alguma dúvida? Então, vamos estar assim nesse momento orando. Tá? Vamos estar orando, agradecendo mais uma vez por esse momento, né? Vamos estar orando. E até gostaria de saber, né, Paulo César, como está o seu cunhado, né? Eu até esqueci de perguntar, né? Como está seu cunhado? Então, Paulo César, como está o seu cunhado? Ok, perfeito. Como está seu cunhado, Paulo César? Como está ele? Então vamos continuar orando por ele, tá bom? Vamos estar continuando orando por ele, pelo seu cunhado aqui agora nesse momento, que esse é o momento da oração. Então, eu contemplo muita questão dos enfermos aqui e ainda incluo né, alguns enfermos da Ministério de Apoio. Que bom que ele saiu da CTI, graças a Deus. Então vamos continuar orando aqui, graças a Deus. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, em primeiro lugar, quero Te agradecer por esse momento em que podemos compartilhar da Tua palavra. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco os enfermos diante de Ti. Coloco, Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, a vida, Senhor, da irmã Giselda, que Tu venhas a estar tocando o coração da Tua serva, que Tu venhas a estar visitando, Senhor, muitas vezes nos momentos de tristeza e desânimo. Renova o coração da Tua serva. Visita também, Senhor, em nome de Jesus, o irmão Ailton, Senhor, faz uma grande obra na vida dele a cada dia. Visita também, Senhor, o irmão Walter, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, a irmã Sônia e toda a sua família, Senhor. Visita também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, a vida, Senhor, ó Deus, do cunhado do nosso irmão Paulo César, que Tu venhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aí recuperando ele ponto a ponto, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. E quero também Te agradecer, Senhor, pela vida do Teu servo Paulo César, pela vida da Valentina, pela vida, Senhor, de Ezequiel, pela vida da Alessandra, sua esposa, porque, ó Deus, Tu estás restabelecendo, Senhor, a vida da irmã Alessandra. E os dois, Senhor, agora estão estudando. Que esse estudo produza muitos frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que esse estudo venha incrementar a renda deles, venha incrementar o orçamento deles, para glorificarem o Teu nome, Senhor, e poderem criar melhor seus filhos. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, minha ex-companheira de trabalho, Senhor, a irmã Lucimar, que está passando por um tratamento. Ó Deus, que esse tratamento, Senhor, a cada dia ela não venha se esquecer da Tua bondade, da Tua misericórdia, porque Tu és fiel em todo o tempo, Senhor. Opera a Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Visita nesse momento também, Senhor, a minha parentela, a minha esposa, os parentes da minha esposa, os parentes meus, Senhor. Faz uma grande obra na vida deles, Senhor. Visita também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, todos os meus alunos do Colégio Monteiro Lobato. Ó Deus, visita os alunos do 6º ano, visita os alunos do 7º ano, visita os alunos do 8º ano, visita os alunos da 1ª série, 2ª e 3ª do ensino médio. Visita, Senhor, ó Deus, a dona Patrícia, que é a minha patroa. Visita, Senhor, ó Deus, minhas supervisoras, Senhor, que são
ó Deus, a Roberta e a Rejane. Visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, os companheiros de trabalho, as secretárias, Senhor, o inspetor, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, meus colegas, professores, Senhor, ó Deus, o pessoal da equipe, Senhor, da manutenção, que inclui limpeza, que inclui, ó Deus, eletricidade, todas as coisas demais, todos que estão, Senhor, eu incluo eles, Senhor, meus alunos de todas essas turmas e também, Senhor, aqueles que ao mesmo tempo são meus alunos, Senhor, ó Pai, nas matérias, Senhor, regulares, como geografia, história, filosofia, sociologia, mas também aqueles que são os meus alunos, Senhor, das aulas de karatê, Senhor. Nos ajuda para a tua honra e para a tua glória. E continua abençoando, Senhor, o meu supervisor de karatê, o irmão Rodrigues, Senhor, ó Deus, sexto dan, meu supervisor, meu professor, faz uma grande obra na vida dele, Senhor, e da sua família. E visita, Senhor, ó Deus, a igreja que estou congregando, Senhor, na atualidade, faz a tua obra, Senhor, sobre a vida de cada um, para a tua honra e para a tua glória. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço nessa noite, e também coloco também as vidas, Senhor, que acompanharam nessa live dessa noite, o irmão Alexandre, a Cláudia, Senhor, que também foi minha companheira de trabalho também, Senhor, na Contex. Coloco também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o Brian que entrou, o William que entrou, Senhor, também nessa live, e os demais, Senhor, os quais, Senhor, nem verifiquei, a irmã Ivone também, faz uma grande obra, Senhor. E em tudo isso te agradeço, pelo teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então estou encerrando aqui. Na próxima semana, Jó capítulo 29. Deus continue abençoando a vida de cada um dos que terão acesso a essa live. Não só os que estão no Instagram, mas também os que estão no Facebook. E também eu enviarei ela para o YouTube. Tá? Então, quem estiver ao meu alcance, que Deus continue abençoando grandemente. Então, vou estar dando a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que assim os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim cantamos. Amém. 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 Então, estamos encerrando aqui. Deus abençoe sua vida, irmão Paulo César, e a todos os demais. Tá bom? Estou encerrando aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Encerrando agora no Facebook.